Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá a todos, eu sou Geisiane e é um prazer mediar mais um encontro que certamente será repleto de insights e aprendizados. Hoje vamos falar sobre um tema que está revolucionando diversas áreas, a inteligência artificial. E essa tecnologia não apenas está moldando o futuro, mas já transforma o presente de forma impactante, criando possibilidades de interação e personalização, inclusive no relacionamento com os participantes nos planos de previdência. A IA, ela tem se consolidado como uma ferramenta poderosa em inúmeros setores. E no universo da previdência complementar, ela traz oportunidades de inovação, maior eficiência operacional e uma experiência mais personalizada para os participantes. E, para poder discutir todo esse assunto, essas novidades, a gente conta com a participação de uma dupla de destaque nesse segmento, que é o Glauco Biuomi-Batar, que é diretor de tecnologia e operações da Quanta Previdência, e o William Dantas, que é o diretor de dados e IA da NeoAssist. É uma honra tê-los aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Geisiane, tu levou ao pé da letra meu sobrenome, né? Milhomem, mas é milhomem, tá? Milhomem, tá certo. E no final das contas era isso mesmo, tá? Pessoal, muito obrigado, Geisiane, obrigado à Abrap, ao time responsável aí pela elaboração desses podcasts, pelo convite. Vai ser um prazer grandíssimo poder evoluir um pouco mais esse tema dentro do nosso segmento aqui com vocês. Com certeza. Legal. Olá, pessoal. Então, obrigado também, Geisiane e o pessoal da Abrap, Glauco aí pela dobradinha e vamos junto. Acho que tem bastante coisa bacana para a gente explorar por aqui. Com certeza. Confesso que é uma responsabilidade, tá? Estar aqui com vocês. A gente vive uma era em que a tecnologia não apenas acompanha o nosso cotidiano, mas ela transforma profundamente a maneira como nos conectamos, trabalhamos e planejamos o futuro. E entre as inovações mais disruptivas está a inteligência artificial, a famosa IA, que deixou de ser um conceito futurista, mas se tornou protagonista em muitas soluções que entregam mais eficiência, personalização e inovação. Mas diante de tantas possibilidades, surgem questões importantes. A IA dominará todos os espaços? É possível aplicar de maneira eficaz no ambiente da previdência complementar? Quais são os ganhos imediatos para as entidades e seus participantes? Afinal, quem mais se beneficia com esses avanços? Então, se preparem para essa jornada onde a gente vai explorar perguntas e descobrir como a IA está mudando um novo futuro para o setor previdenciário. E, Glauco, vamos começar. A gente sabe que esse tema ainda gera muitas dúvidas e curiosidades. Conta pra gente o que exatamente é a IA e quais são os tipos mais conhecidos e aplicados no mercado hoje. Hoje existe uma série de classificações, uma série de tipos específicos de IA, por exemplo, a inteligência artificial limitada, a inteligência artificial geral, que é aquela que está vindo forte, segundo aí os grandes desenvolvedores das tecnologias em 2025, já quem fala até em início de 2025. E o que é essa inteligência artificial geral? É essa que a inteligência é capaz de ela própria elaborar insights para ela, ou até perguntas, e a partir de modelos muito mais bem desenvolvidos de cadeias de pensamento, árvores de pensamento para análise de respostas, ou de uma eventual resposta, elas vão estar muito mais evoluídas. Então, existe esse tipo de inteligência artificial e também existem, para efeito de inteligência artificial generativa, os modelos, que eu acho que são os que hoje suscitam mais dúvidas nas empresas. Os modelos têm a ver com as LLMs e como elas são distribuídas. Tá? Uma LLM, por exemplo, é o ChatGPT, é uma LLM. O Gemini é outra LLM. O Llama é uma LLM. Então, essas LLMs elas são distribuídas em modelos fechados e modelos abertos. Como existe ainda uma grande dúvida em relação à segurança e muita gente, em função dessa desconfiança que ainda existe sobre a aplicação das IAs generativas no mundo corporativo, elas acabam entrando nessa discussão. Poxa, será que usar um modelo fechado ou um modelo aberto vai me trazer mais ou menos segurança? E aí eu vou explicar rapidamente aqui o que é o modelo fechado. O modelo fechado é aquele modelo em que você não consegue trabalhar nele, por exemplo, dentro da tua empresa, sem
uma conexão com o mundo externo. E aí, modelos fechados hoje, que eu conheço, são modelos que são promovidos pela OpenAI, pela Anthropic, no caso o ChatGPT e o Claude. Dois exemplos, modelos fechados. Eles não vão deixar você baixar a LLM deles e usar ela a ponto de isso estar dentro do teu servidor e tu poder ir lá e até evoluir, interagir, modificar essas LLMs, tá? Então esse é um modelo fechado. Eles desenvolveram, mas eles usam em condições específicas, tá? Eles deixam você usar em condições específicas. Os modelos abertos, não. Eles já permitem que você faça usos em determinadas condições. Ou seja, você pode baixar aquele modelo, você pode modificar o modelo, e ele pode ser usado para qualquer finalidade. Beleza? Você quer botar isso dentro de um servidor, dentro de um dispositivo que você esteja criando. Então, isso é um modelo aberto, tá? O Llama da Meta é um modelo aberto, e o modelo aberto começou a ganhar muita notoriedade quando a Meta resolveu lançar o Llama e dizer assim, cara, usem o Llama à vontade. Aí os modelos abertos começaram a ganhar um pouco mais de tração, notoriedade pelo o mundo corporativo, né? Nessa intenção das empresas montarem os seus próprios servidores e terem algum controle sobre o uso da IA generativa dentro de casa. Outro modelo aberto bastante usado é o Stable Diffusion da Stability. Então, esses são as principais diferenças, assim. IAs generativas e preditivas. A gente aqui dentro da Quanta, por exemplo, tem alguns modelos que a gente começou a criar, modelos nossos. Então, a gente foi lá, baixou um conjunto de stacks da AWS, tá? Que viabilizavam a implementação de modelos próprios. E aí, com base nos nossos dados, nós começamos a definir assim, qual é o potencial de uma pessoa abandonar um plano da Quanta, entendeu? Então, tipo um churn da vida. Nós começamos a elaborar esse modelo. Elaboramos um outro modelo que é qual a propensão de uma pessoa que é público-alvo nosso, um cooperado de uma cooperativa, por exemplo, contratar um plano de previdência. Então, nós jogamos um monte de dados dentro desses modelos e eles começaram a dizer, olha, eu entendo que esse perfil aqui, né, cara de 45 anos, casado, não sei o que, ele tem 80% de chance de contratar um plano. E aí, a partir disso, nós fomos construindo os nossos modelos. Então, isso é uma IA preditiva que a gente conseguiu desenvolver e acoplar isso dentro de um canal nosso, tá? Um canal de venda, por exemplo, de plano de previdência, ou um canal de atendimento, né? Um canal de atendimento no sentido de analisar churn para saber se aquele cara é um cara que tende a abandonar o plano, ou um canal lá que é um canal de um parceiro nosso que tem um prospect, um potencial cliente nosso que ele vai estar sinalizando lá com base nesses dados do cliente que está sendo analisado, jogado contra esse nosso modelo, vai retornar um percentual, que é o percentual de propensão de uma contratação de um plano, tá? Então, essas iniciativas aí a gente fez desenvolvendo modelos próprios. E existem outras iniciativas, essas que a gente usa a inteligência artificial mais limitada, que é focada mais em generativa ou em assistentes mais com limitações, e aí sim a gente está desenvolvendo outras coisas. A gente usa para isso ChatGPT, Claude, a gente usa Gemini, e uma combinação de todas essas para buscar eficiência na forma como a gente trabalha. Tá bom? Então, não sei se ficou claro, mas é isso, tá? Inteligência artificial limitada, usando ferramentas que estão prontas ou que são modelos fechados ou abertos, mas isso depende muito pouco, na verdade, porque a gente resolveu não trazer nada para dentro de casa. A gente está usando as ferramentas que existem aí prontas nas suas próprias consoles. E aí a gente usa o que dá para usar de forma gratuita e algumas coisas a gente resolveu licenciar para poder usar o máximo dos recursos com um pouco mais de segurança. E aí a segurança do ponto de vista só de seguinte, se eu estou pagando eu posso exigir o mínimo, mas a gente sabe que mesmo assim ainda é muito limitado. Mas é isso. Com certeza. E acaba que você acaba personalizando também a IA, né? Para dentro da entidade. Então ela vai... É a nossa necessidade. Exatamente. E assim, o avanço da tecnologia ele vem transformando completamente o relacionamento, né, entre as empresas e seus clientes, especialmente quando a gente fala de atendimento, que é o que você trouxe aqui pra gente com as IAs que a gente tem hoje no mercado e que vocês estão aplicando aí. E essa busca por mais eficiência, rapidez e personalização, ela tem levado muitas organizações a adotarem ferramentas baseadas na IA.
E para isso, Will, como que a Yala pode auxiliar nesse processo da experiência com o participante? Você pode trazer um pouquinho para a gente do que vocês têm de vivência aí? Sim, a IA ela abre um leque de possibilidades aí bastante grande quando a gente fala de relacionamento e notadamente quando a gente fala de eficiência, de personalização e acessibilidade. Então, quando a gente fala da eficiência no atendimento, eu me refiro aqui à automatização das tarefas que são executadas de forma repetitiva, para a previdência, seja na consulta de um saldo, na extração de um relatório, no agendamento, ou para esclarecer alguma dúvida que é bastante frequente. Isso também pode ajudar dando um suporte para os analistas. Hoje é bastante comum a gente ouvir falar de assistentes de AI, que pode justamente ajudar nessas atividades e resumir texto, buscar resposta, classificar chamados. Isso tudo permite que essas equipes, esses times, concentrem o seu tempo, o seu esforço nas questões mais complexas, nas questões que precisem de um atendimento de fato mais humanizado. Quando a gente fala de personalização, e aqui eu abro um parênteses para falar da hiperpersonalização, que a gente consegue já utilizar esses modelos que analisa aí um volume de dados bastante grande, dados históricos, dados comportamentais, dados de vendas, dados transacionais, para poder oferecer essas interações mais relevantes e cada vez mais direcionada. De forma prática, como um exemplo, é a recomendação aí de um produto, de um novo serviço, quase que em tempo real. Então, de acordo com o desenrolar, o desenvolver da conversa aí com o participante, e a depender do contexto, dá para ajustar, inclusive, o tom de voz que a IA está utilizando, de acordo com o perfil, com a preferência e com a predisposição dos participantes. Que legal. E aí, por último desse trio, a questão da acessibilidade e o fato de permitir que isso atue de forma 24/7, com resposta quase que instantânea. Hoje a gente tem chatbots atendendo aí em diversos canais, de forma que o participante ele consegue entrar a qualquer momento e pedir ajuda, pedir um suporte, e sem nenhum atraso, isso acontece por qualquer canal que ele quiser se comunicar. Acho que, de forma geral, esses são os 3 pilares aí que eu entendo que o ganho de eficiência é o maior para a experiência do participante. Que legal. E tá dentro, né, do que a gente está conversando aqui no início do podcast, né? Você vai querendo ou não personalizando o atendimento. Então, ela vai ali se adequando, né, para dentro do participante, do que ele está pedindo e do que está sendo solicitado também. E é muito interessante ver como, né, a Yala se traduz nessa prática, né, do que a gente tem lá o robô funcionando, digamos assim, e o participante do outro lado sendo atendido. E Glauco, você pode compartilhar para a gente quais exemplos reais de como as entidades estão aplicando a IA de forma bem sucedida, na linha do que a gente está falando aqui né, do atendimento para o participante, se você tem algum outro ponto nessa linha, e se tem ganhos concretos que já foram percebidos pelos participantes aí na tua vivência com a Quanta. Claro, Gisele, a gente tem diversos cases aqui dentro de casa e tenho visto que esses mesmos cases têm sido replicados em outras entidades. Por exemplo, a gente já usa NeoAssist com recursos de IA que me permitem, por exemplo, tá, analisar o mood do atendimento. Se é um atendimento, eu chamo de raivoso, tá? Mas dentro da ferramenta é outro mood, é um mood negativo. O mood positivo, que eu digo que a pessoa está felizona, e o mood neutro. Então, isso já me permite, por exemplo, para aqueles moods raivosos, eu delegar um nível de atendente diferenciado, um nível de atendente sênior, por exemplo. Eu consigo priorizar esse tipo de atendimento, né, em detrimento de um cara que tá felizão, tá tranquilo ali. Então, esse cara é um cara que vai suportar um atendimento num tempo um pouco mais elástico, por exemplo, tá? Então, isso são coisas que a gente já consegue ter dentro de um canal de atendimento, por exemplo, hoje isso viabilizado pelo parceiro Neo, assim como o resumo do atendimento. Então, imagina um atendimento ali que tem, sei lá, 5.000 caracteres, e ele consegue resumir em poucos caracteres para eu realmente ser o mais rápido possível, além de ainda me permitir, com um único clique, ter uma sugestão ali de resposta, tá? Outras aplicações práticas, análise de contrato, a gente já está fazendo com IA. A elaboração de minuta de contrato a gente já está fazendo com elaboração de IA. A gente já está fazendo a produção de vídeos completos
tá? Com o uso de IA. Eu estou falando desde a parte de copy, né, a narrativa que vai ser usada dentro do vídeo, a narração e os elementos gráficos, tudo isso construído com um simples prompt, algo Legal. que a gente precisava delegar para empresas de conteúdo, empresas de marketing. Beleza? A gente está aplicando também nas nossas reuniões, e eu digo até mais, nas nossas reuniões de órgãos colegiados, de board. Então, dentro lá de uma ferramenta, que é a que a gente usa para fazer a nossa governança das reuniões, a gente está usando lá dentro um recurso de inteligência artificial que faz o resumo da reunião com insights, diz quais foram aqueles atores que mais ou menos interagiram e ainda faz uma proposição de ações. E essas ações podem, né, ser candidatas a serem planos de ação para um acompanhamento do órgão colegiado específico, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, comitês, tá? Então a gente já está habilitando IA também nessas reuniões. Nós estamos habilitando nos times de negócios, então hoje toda a parte de product marketing, toda a parte de elaboração de pushes nos nossos canais, push em aplicativo e notificações nas nossas plataformas de marketplace, esses pushes, eles já são construídos com agentes de IA, tá? Estou falando de agentes GPTs, por exemplo, já acessam a internet, avaliam qual é o trend do momento de hoje. Tá rolando uma trend que sei lá, morte da Rainha Elizabeth. Então ele vai montar todos os discursos para essa trend específica e ainda mandando para públicos específicos. Beleza? Fazendo teste AB, sabendo em que momento cada tipo de público vai reagir mais ou menos. Então isso tudo já é feito também com generativa, essas IAs que a gente comentou agora. Além de coisas mais operacionais, como conferências de cálculos de reajuste, de cobertura de risco, por exemplo, análise de estratégias de fundos de investimento, a gente já faz dentro da IA generativa e uma série de outras, tá? É Glauco, é coisa pra caramba, né? Então vocês conseguem ir para todas as frentes aí. Inclusive esse de governança que você citou, a gente está usando aqui na Previdência BRB também, está sendo bem legal. O resultado é muito bacana. Então essa facilidade, né? E essa ajuda que a IA dá pra gente é muito interessante. E dentro desse cenário atual, os participantes esperam, né, cada vez mais um atendimento único e muito além do tradicional, né, voltando ao ponto que a gente estava falando de atendimento com os nossos participantes. E, Will, como que a inteligência artificial, você acredita que ela pode ajudar as entidades a oferecer essa comunicação personalizada, na linha do que você falou que vocês já estão fazendo aí, só que assim, respeitar as preferências individuais dos participantes, né? O Glauco falou que lá na conta eles estão usando, tem o mood raivoso, o mood tranquilo, entre outros, né? E ao mesmo tempo para poder garantir a eficiência desse ambiente multicanal. Legal, essa hiperpersonalização, ela torna a comunicação muito mais eficiente, né? Os ambientes multicanais, quando combinados com análise de dados, com a automação e com a adaptação desse discurso em tempo real, ele traz bastante ganhos. Quando a gente fala da personalização baseada em dados, hoje os modelos de IA, eles conseguem analisar esse histórico, essas interações, o perfil do participante, as preferências e entregar essa mensagem quase que sob medida. Quando a gente fala aí das preferências individuais, os modelos eles também conseguem, de forma bastante fácil, até identificar e guardar quais são os canais que aquele participante prefere. O participante A, ele prefere interagir conosco por e-mail, o outro pelo WhatsApp, o outro pelo Instagram, e a gente consegue ir ajustando essa abordagem para cada um desses canais de preferência. E a adaptação disso tudo em tempo real, eu acho que tem um grande ganho. A IA consegue ajustar essa linguagem, o tom da comunicação, utilizando aí a análise de sentimento, que é o que o Glauco comentou, que eles usam alguns recursos da ANEEL lá na Quanta. Então, quando a gente fala do resumo, a gente consegue hoje resumir uma conversa que você imagine em uma unidade de tempo 100 segundos, que aquela conversa ela teve de duração e que os nossos analistas levariam esse tempo para poder entender esse contexto e iniciar um atendimento. E hoje, com recurso de IA, com resumo, que é o que a Quanta usa na ferramenta, eles conseguem uma redução na ordem de 75%. Então, um quarto do tempo a gente passa a gastar que era para poder interpretar isso tudo. Quando a gente usa uma sugestão de resposta, e aí analisando dados da própria Quanta, a gente avaliando operadores que utilizam a sugestão versus os que não utilizam,
a gente consegue enxergar aí uma redução na casa de 40% dos operadores que utilizam esse recurso versus o que não utilizam, esses 40% no tempo médio de resolução. Então, percebe que é quase que metade do tempo do operador resolvendo um problema, a gente consegue economizar com essa abordagem em tempo quase real. Então, acho que esses ganhos, eles traduzem em números, e pega agora esse tempo vezes o número de operadores, vezes o número de dias, vezes os meses por ano, você vai conseguir entender quantos operadores aí você deixa de dedicar com uma tarefa que é basicamente repetitiva e eles poderiam estar atuando em algo mais complexo ou algo que dependa mesmo de um atendimento muito mais humanizado. Então, o cálculo é muito fácil, né? É uma matemática muito simples para a gente poder realizar. Com certeza, e muito proveitoso, né? O tempo que você ganha nisso, a eficiência, né? Não dá para calcular, na verdade, né? Porque é muito claro, né, o ganho disso. E indo para essa parte, né, interna, que é a implementação da IA, ela numa entidade, ela exige mais do que apenas a vontade de inovar. Na verdade, a eficácia da IA, ela depende diretamente da qualidade e da confiabilidade das informações com quais a gente trabalha. E nessa linha, o Glauco, quais são os primeiros desafios que vocês, né, sentiram aí, que você entende do mercado, que enfrenta com implementar IA? A gente sabe que é um pouquinho de mudança, né, da cabeça da entidade, e como que é possível estruturar essa base de dados integrada que garante essa geração de informação confiável dentro desses processos? Bem, Slane, eu acho que é o seguinte, o principal desafio das entidades hoje é vencer a desconfiança, é ser mais cabeça de adotante inicial de tecnologia, porque estruturar bases de dados para esse momento que a gente vive de IA generativa é uma desculpa para mim, é uma desculpa, porque os dados que podem ser usados nas inteligências artificiais generativas, eles já são dados que nós usamos. Quando eu estou falando, por exemplo, de usar uma inteligência artificial para a construção de uma nota técnica, para a escolha de um fornecedor, os dados já existem. Eles são propostas e exemplos de notas técnicas que já existem. Então, quando eu uso a inteligência artificial para que eu reduza um tempo de construção de uma nota técnica, Glauco, que eu consigo sair de 8 horas média para algo em torno de 1 hora, eu me tornei eficiente e, veja, eu não estou usando nenhum dado que eu já não tenha. Então, essa barreira do dado, ela me parece hoje mais uma desculpa do que necessariamente uma limitação das entidades. Então, eu acho que o que falta é vencer a desconfiança para o uso da inteligência artificial e, claro, eu acho que é preciso, né, uma vez que a gente viu que isso é algo que veio para ficar, as entidades prepararem recursos específicos para investir nessas tecnologias. Porque, como eu falei já em alguns fóruns, não aqui, mas vou falar pela primeira vez, não existe almoço grátis. As melhores ferramentas são aquelas que são pagas. Ponto. Esse investimento, ele implica em custos. Dá para começar, e dá para começar de graça, dá para alcançar resultados muito significativos usando as ferramentas gratuitas, mas vai chegar um momento em que, na hora que você vê valor naquilo que está sendo entregue, você necessariamente vai ter que avançar para o nível de licenciamento. Então, esse é que eu acho que será um grande desafio para as entidades. Né? E eu acho que a gente já perdeu tempo. Aquelas entidades que não já estão com orçamento aprovado para investimento de IA no ano de 2025, essas entidades estão fadadas a perder um time importante desse ciclo que a gente está vivendo. Por quê? Porque a IA ela está num nível ainda muito inicial do que ela vai alcançar. E quanto antes a gente utiliza esse tipo de ferramenta, o quanto antes a gente desenvolve essa capacidade de usar uma tecnologia que a gente aqui dentro da conta está chamando de tecnologia habilitadora, tá? Mais rápido a gente consegue ter o retorno desse investimento que vai precisar ser gerado. Tá? Quando eu digo tecnologia habilitadora, Gisele, é porque é o seguinte, quando você usa ela, você habilita capacidades que você não tinha até então. Eu, Glauco, tenho uma capacidade hoje de construir e-book, de desenvolver vídeo, de fazer melhores análises sobre documentos que ali atrás eu tinha limitações. Eu consigo produzir conteúdo em canais que eu não tinha a mínima condição de produzir eu sozinho. Então, veja, eu habilitei várias capacidades que eu não tinha até 6 meses atrás. Tá entendendo? Eu não roubei o emprego de ninguém. Sim. De ninguém. Mas
eu trabalho de forma autônoma, liberando as pessoas para que elas produzam mais, para que elas se tornem mais analíticas, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio hoje, resumindo essa minha fala mais longa, é vencer a desconfiança e prover recursos. Recursos é grana e habilitar as pessoas para poderem usar as ferramentas, tá? É isso que eu acho que é desafio no momento. Com certeza, Glauco. E nessa linha, gostei muito da sua fala, e a gente fala, né, que essas novas tecnologias, que no caso a IA, para implementar, ela não envolve só essas ferramentas, ela depende do fator humano. Né? E nessa linha, Will, como que uma entidade ela pode preparar o seu time para adotar e multiplicar essa cultura da IA, na linha do que o Glauco mencionou aqui agora, que foi muito legal, garantindo que todos se sintam capacitados, desculpa, e aptos para dar esse salto? Acho que essa é uma das etapas mais importantes quando a gente fala de implementar IA, que é preparar e ajustar a cultura da empresa para poder utilizar de fato a IA. Isso exige uma abordagem que combina aí uma capacitação técnica, adaptação da própria cultura da empresa e uma comunicação bastante clara. Então, quando eu falo da capacitação, é como a gente consegue promover treinamento prático para que esses times entendam o funcionamento básico da inteligência artificial e como ela pode apoiar nas nossas tarefas aí do dia a dia, como que a gente oferece workshop, mentoria, para poder demonstrar como que essas ferramentas conseguem destacar as nossas entregas, nossos potenciais, os benefícios, que é um pouco do que o Glauco trouxe, e ainda como é que a gente consegue mergulhar em alguns processos que já existem e redesenhar, para poder usufruir ao máximo o que a IA pode entregar. Eu também acredito que a integração ela pode ser gradual. Eu digo sempre aqui na empresa, né, que a gente precisa pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Então, eu sou a favor da gente implementar a IA de forma sempre incremental. Isso permite que os times consigam se adaptar aos poucos e que já vá trazendo valor para o negócio. E esse time também vai ganhando confiança com essas novas ferramentas. A gente também precisa garantir que esses times eles tenham um suporte aí para que os seus especialistas internos consigam solucionar os problemas, entender como esclarecer as dúvidas. Isso passa por uma comunicação transparente também. E aqui a gente precisa esclarecer que a IA ela é uma aliada. A maioria dos times hoje, principalmente operacionais, veem a IA como uma substituta. E o que a gente tem que fazer é justamente mostrar o potencial que você pode destravar, exatamente como o Glauco trouxe, né? Então, aqui é uma ferramenta, mas é uma ferramenta muito poderosa que vai fazer aquelas suas 8 horas virarem 1 hora. E eu acho que ela vai ajudar esse time a focar nas atividades de maior valor, com um atendimento mais humanizado, com assuntos mais estratégicos. E, por último, eu citaria a gente conseguir promover também a cocriação. Quando a gente envolve os times nesse processo de implementação, eles se sentem donos, parte disso tudo, e à medida que a gente consegue coletar os feedbacks, implementar, fazer os ajustes na realidade desses times, eles conseguem ver o que de fato isso pode ajudar. É muito mais fácil eu dizer para o outro, implementa que vai dar certo, mas se esse outro consegue ver o resultado no seu dia a dia, o ganho no seu trabalho, nas suas horas aí dedicadas, isso acaba criando um ambiente muito mais transformador e o ganho ele é escalável. Com certeza. O maior desafio, então, nessa linha é, né, internalizar que a IA, de fato, ela é uma aliada, né, não uma substituta, que ela está para poder estar auxiliando todos nós. E nessa linha que a implementação, né, da IA ocorre, ela não é um processo estático, ele precisa, de fato, de uma evolução contínua, até porque a própria IA, ela funciona dessa forma. E caminhando assim, Glauco, quais que as estratégias de engajamento que as fundações elas podem adotar para garantir que seus sistemas de IA estejam sempre aprendendo? Você já trouxe um pouco para a gente, mas como que a gente trabalha nisso para ela ir se aprimorando, atendendo de forma cada vez mais eficaz a necessidade dos participantes, né? Uma linha do que um questionamento diferente que o participante fez, a IA aprende, mas como que a gente consegue rodar esse engajamento e as estratégias? Bem, tu já começou a responder, Gesiane, tem que ser uma estratégia da empresa, tá? Se não for uma estratégia, certamente haverá um desengajamento ou uma iniciativa voo de galinha, e a empresa não vai alcançar o resultado que espera, que é um letramento, tá? Aqui a gente
transformou isso numa iniciativa estratégica, de planejamento estratégico. Tá? Nosso planejamento estratégico ele é baseado numa framework que chama PureCare, Puro Cuidado, onde recursos, projetos servem para desenvolver capacidades têm que entregar resultado para alcance de propósito. Então, a gente incluiu a necessidade da construção de alguns recursos, tá, para desenvolver uma capacidade de inteligência, entendeu? Que eram exatamente as tecnologias habilitadoras. IA é uma tecnologia habilitadora, não se limitando a ela, mas IA era uma tecnologia habilitadora. Então, a gente declarou que precisávamos dessa capacidade. Os recursos, então, seriam a adoção de inteligência artificial generativa, onde elas passaram por uma curadoria, nós identificamos IAs específicas que deveriam ser introduzidos no dia a dia das pessoas. Aí, o passo seguinte foi colocar isso dentro de uma jornada, tá? Uma jornada de adoção. Essa jornada de adoção contemplou uma etapa de kickoff, onde todo mundo ia ter uma aula básica de como usar as ferramentas, que ferramentas usar, numa espécie de curadoria, tá? Uma governança mínima que estava sendo aplicada, não uma governança que já trouxesse limitações, não pode usar isso, não pode usar aquilo e tal, mas no sentido de dizer, olha, essas aqui já podem, se precisar usar uma outra, consulta antes, não está proibido, consulta antes, porque o que acontece? A gente sabe que isso é uma revolução e as pessoas elas querem aprender a qualquer custo, mesmo que não seja de interesse da empresa. Então elas vão aprender isso em casa. Então é melhor você dizer o seguinte, se você usar em qualquer outro ambiente e quiser usar aqui, conversa com a gente antes. Então, foi feito esse trabalho, né? O kickoff, a identificação das ferramentas iniciais, a geração de desafios, tá, Geisiane? Nós lançamos desafios, por exemplo, da construção de prompt. Foi o nosso primeiro desafio. E aí todo mundo interessado podia fazer uma construção de prompt. Esse prompt ele tinha que necessariamente dizer, olha, esse prompt resolve um problema da empresa, e esse problema da empresa resulta ou em melhoria da experiência ou em redução de custos, por exemplo. E uma vez que a pessoa construísse esse prompt e lançasse ele como um candidato lá ao desafio, ele tinha que dizer o quanto esse prompt tinha gerado de resultado. Ou de melhoria de satisfação, de experiência ou de redução de custo. Consegui agora desempenhar uma atividade que antes levava 5 horas, agora desempenho em 1 hora. Entendeu? E nós avaliamos esses melhores prompts aí e vamos bonificar as pessoas. E esse foi um primeiro desafio. Depois surgiu um outro desafio da construção do GPT, do assistente, né, do agente. E é só o começo. Agora a gente viu que a gente vai ter que fazer um letramento tecnológico para uma base de usuários, de funcionários da empresa que não detém ainda uma base que é necessária para o uso da IA. Então, a gente está fazendo agora já o planejamento dessa base de letramento tecnológico para começar a aplicar dentro da nossa operação de um modo geral, 100% das pessoas sendo atingidas por esse letramento. E aí depois, de novo, um segundo momento de IA, aí sim com mais ferramentas de IA, uma governança mais bem clara sobre como usar, em que circunstâncias usar e etc. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito para deixar a galera engajada e, ao mesmo tempo, ter um controle mínimo a ponto desse controle não sufocar o uso inicial. Tá? Maravilha. Então fica claro que vocês estão adequando, né, Glauco, as duas pontas, né? Tanto interno quanto externo, preparando o time e preparando também a parte externa de atendimento. E o que a gente está falando aqui, a gente discutiu, né, sobre o impacto da inteligência artificial. E é claro que a inovação vai redefinir os caminhos, né, de todo o mercado, principalmente do mercado de previdência. Né? O que a gente está discutindo aqui realmente fala disso. E a adoção dessa tecnologia, ela se tornou, de fato, um diferencial estratégico, coisa que até o Glauco comentou, que em 2025 a entidade que, né, tem que estar com isso, né, enraizado, a IA, né, para estar adaptada a isso. Mas também é o desafio de muitas organizações. E, Will, na sua opinião, qual que é a diferença entre as empresas que de fato abraçarem a IA e as que resistirem a essa transformação? E quais os riscos que você entende para as entidades que não se atualizarem? O Glauco adiantou um pouquinho sobre essa parte, mas eu queria saber também a tua opinião. Tá bom, Gisiane. Eu penso que a diferença entre as empresas que decidiram abraçar a IA
daquelas que são mais resistentes é bem grande. De um lado, as empresas que abraçarem a IA, elas vão ganhar em competitividade, elas vão ser mais ágeis, mais eficientes, elas vão ser capazes de entregar experiências personalizadas e hiper-personalizadas aí para os nossos participantes. Elas vão ganhar em escalabilidade, pois vão conseguir lidar com um volume maior aí de demandas sem comprometer a qualidade no seu atendimento. E elas também ganham em inovação continuada, já que elas vão estar cada vez melhor posicionadas para poder explorar as novas oportunidades e os modelos de negócio que vão surgir. Então, seja em serviço preditivo, integrações inteligentes e tem uma gama de novos serviços que vão aparecer. Em contrapartida, as empresas que resistirem, eu acredito que elas vão correr um risco bastante grande de se tornarem obsoletas. Certamente elas vão ser vistas como desatualizadas, elas vão perder rapidamente a relevância no mercado, elas certamente vão ter menos eficiência operacional, já que vão continuar dependentes aí de processos manuais, lentos, custosos, e isso vai dificultar ou mesmo impedir essa empresa de escalar. E acho que, por último, a insatisfação dos participantes, uma vez que essa empresa não vai atender às expectativas das interações rápidas, personalizadas, multicanal, isso vai impactar diretamente na retenção e na atração desses novos públicos. E eu acredito que isso tudo, sem considerar a própria perda da produtividade, né, já que as que usam IA vão ser sempre mais competitivas, vão ganhar mercado, a maior dificuldade para se adaptar a novas tecnologias, então a adaptação futura, já que essa transformação vai se dar de forma mais tardia, e também vão estar desconectada com as próximas gerações. Os jovens, os participantes mais jovens, eles vão esperar experiências digitais ágeis e inovadoras, e sem a inteligência artificial vai ser muito difícil eles conseguirem atender essas demandas dessa geração. Com certeza. Acabou que a gente conseguiu respostas dos dois com a mesma pergunta e vocês estão realmente, de fato, alinhados. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, que aceitaram esse convite, compartilharam experiências, a vivência de vocês, que foi muito legal. Essas opiniões, pontos de vista, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para vocês se agradecerem para a gente poder se despedir. Obrigado mais uma vez, Gesiane, Will, valeu aí por esse bate-papo. É sempre importante, porque eu acabo sempre aprendendo um pouco mais aí sobre IA. Todos nós aprendemos um pouco cada dia que a gente lê alguma coisa, é um aprendizado, porque é tudo muito novo. Eu queria dizer o seguinte, que é importante que nós estejamos super antenados a esse tema, porque tá havendo quando o Will fala em hiperpersonalização, a gente não se dá conta de que a gente está mudando de um sistema de menus, eu começo a interagir, por exemplo, no WhatsApp. Todos nós, entidades, queremos instalar no WhatsApp. Quando a gente dá um oi, vem o menu. E a gente está mudando para um conceito de inteligência artificial conversacional. A gente vai conversar com a empresa e não necessariamente eu vou ter que ler o menu e dizer assim, menu com extrato das contribuições, rentabilidade do plano. Não é isso mais, porque muitos participantes não sabem nem o que é rentabilidade. E está lá um item de menu sobre rentabilidade. O cara vai querer dizer assim, olha, quanto eu ganhei esse mês. E a IA vai ter que dizer, olha, a sua rentabilidade que representa o seu ganho no mês foi de 5%. É isso que as pessoas vão querer fazer, não é nada de mandinar, é o mínimo que as empresas vão ter que fornecer daqui para frente. Tem a ver com a hiperpersonalização que o Will falou. É isso daí. E é na medida em que ele vai aprendendo que eu não sei rentabilidade, mas gosto de ganho, na segunda vez que eu entrar em contato, ele já vai saber, Glauco, hoje tu quer saber quanto tu ganhou? Veja, ele já sabe que o meu conceito, o que eu entendo é o conceito de ganho e não o conceito de rentabilização. Tá? Então é sobre isso, isso abre uma oportunidade incrível para todos nós, porque na medida em que a gente está querendo adotar novos canais, a gente já pode partir para adotar canais inteligentes e canais que já usem essas mudanças de abordagem que vão ser tão importantes daqui para frente. Tá? Tudo daqui para frente vai ser um comando. A gente vai fazer perguntas
daqui para frente. Tá? E as empresas vão ter que estar preparadas para dar respostas mais adaptadas possíveis ao meu nível de intelectualidade, ao meu nível de objetividade, e é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero estar aqui daqui a 6 meses e espero trazer coisas completamente diferentes do que eu trouxe hoje, porque é o mínimo que as pessoas esperam da gente, que a gente sempre esteja em evolução. Obrigado, gente. Obrigado, Lu. Obrigado, Geisiane. Obrigado, Will. Boa. Eu acredito também, Gisiane e Glauco, que a inteligência artificial ela já não é mais uma tendência, como a gente discutia anos atrás. Ela é uma realidade e que ela está moldando o futuro de todas as empresas. E mais do que uma ferramenta, uma tecnologia, a gente está falando aqui de transformar a experiência, de otimizar processos e de fortalecer relacionamentos. Acho que talvez essas sejam as palavras de ordem que eu traria em nome da ANEEL Assist. E para as empresas aí que escolherem abraçar essa mudança, o impacto ele não vai ser só estratégico, ele vai ser profundamente humano. No final das contas, é sempre sobre pessoas. São pessoas de um lado interagindo com alguém de outro lado, usando o meio, a tecnologia, mas que a IA ela é só o meio. E eu gostaria aqui que todos que vão ouvir esse nosso papo, que possa sair daqui inspirados aí como eu, aprendendo aqui com o Glauco, que é uma referência. Agradeço vocês todos, a Brap e todo mundo que está participando. Eu acredito que a gente pode construir um futuro muito mais ágil, muito mais personalizado e inovador para os nossos participantes aqui. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Com certeza. Glauco, e olha só, a conversa foi maravilhosa. Se deixar, a gente ficava aqui por horas falando sobre IA, que é um tema muito legal, está muito em alta. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante, né? E que apliquem isso dentro das entidades. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Também aprendi muito. Confesso que eu sou fã, gosto muito, utilizo ainda, inclusive, a IA no meu dia a dia. Então, assim, realmente, todo podcast é certo, tá? E em nome da comissão, a gente agradece imensamente pela contribuição de vocês, o tempo, a disponibilidade para estar aqui com a gente, né, trazendo essas informações, enriquecer e inspirar todos os nossos ouvintes. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta pelos representantes das entidades da BB Previdência, SERES, Cibros, FACEB, FIPEC, FUNCEF, Fundiágua, Funpresp-Jude, Funpresp-ESE, Postales, Previnorte, Previsan, Previdência BRB, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel, Equeteprev, Viva Previdência, Centros e Polprev. Continue nos acompanhando e mantenha o futuro em foco. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.